Começando na página 78, o tópico comparação com outras visões de reino. Aí o Walters vai falar assim: é claro que a concepção de reino, do reino de Deus, esboçada aqui, difere da dos cristãos com outras visões de mundo. Provavelmente, é seguro dizer que a nossa visão de extensão do reino constitui tanto a descrição do indicador da nossa cosmovisão, quanto a nossa concepção do mundo. Isso aqui eu achei muito bacana do que ele trouxe aqui. O que ele diz? Provavelmente, é seguro dizer que a nossa visão da extensão do reino constitui tanto a descrição do indicador da nossa cosmovisão. Então, o que ele está dizendo? A abrangência que a gente vê o reino de Deus, ou seja, até onde o reino de Deus se estende na nossa visão, já são indicadores de qual é a nossa cosmovisão. E aí depois ele vai falar ainda, na nossa cosmovisão, quanto à nossa concepção do mundo. Né? Isso é muito bacana, porque a abrangência que a gente dá para o reino também demonstra a abrangência que a gente dá para o mundo no sentido do mundo como o mundo caído, né? Que Cristo vai falar, não se conforme, que Paulo vai falar, não vos conformeis com esse mundo. Né? Então, a abrangência que a gente dá para o reino, que a nossa cosmovisão traz para o reino de Deus, também vai determinar a abrangência que a gente dá para o mundo. Ou seja, se a gente delimita pouca abrangência para o reino de Deus, a abrangência do mundo na nossa visão é muito maior. Né? Então, da mesma forma, se a gente tem uma abrangência muito grande do reino de Deus, a abrangência do mundo é menor. A gente vai entender que o que ele quer dizer não é nenhum nem outro. Ele vai dizer que em todas as áreas está o reino de Deus e está o mundo. Em todas as áreas da nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar. E aí ele vai continuar dizendo assim: há uma tendência quase ineradicável entre os cristãos de restringir a abrangência do reino. Uma tendência que se equipara à inclinação persistente de dividir o mundo entre o sagrado e o profano. Então, novamente, se a gente restringe o poder, a abrangência do reino, então a gente tem que dividir. Né? Se o reino é restringido, então tem uma parte que não é reino. Né? E aí, se tem uma parte que não é reino, então é mundo. E se é mundo, é profano. Enquanto que o reino é sagrado. Né? Então a gente vê que muitas vezes a gente pode até dizer que a gente acredita que a gente vive servindo a Deus em todas as áreas na nossa vida, por exemplo. Mas dependendo da nossa visão de reino, a gente já vive num dualismo sem perceber. Sacou? Porque se o reino de Deus, a gente não entende que o reino de Deus abarca todas as coisas, então, se existem coisas que ele não abarca, então a gente acredita, por mais inconsciente que seja, que existem certos lugares que o reino de Deus não chega, que não vão ser restaurados pela glória de Deus. E é exatamente sobre isso que ele vai começar a falar agora. E eu queria saber já se vocês têm algo para falar antes de eu entrar nos exemplos que ele dá. Que ele dá 4 exemplos, né, de outras visões do reino. E aí o segundo de ler aqui levantou a mão. Fala aí. Cara, eu gostei demais porque eu acho que o Hélio comentou lá no início, né? A pergunta que o Samuca fez, de qual igreja você é? Né? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, porque ela reflete muito do que a gente crê, né? Quem a gente é e o que a gente crê. E foi legal a troca também, que foi, mas por que mocidade? Você tá brincando ou isso é sério? É sério, né? Por quê? Porque a minha cosmovisão hoje, ela recebe essa palavra de maneira diferente, né? Por conta das minhas experiências, da minha vivência
como um presbiteriano, por assim dizer. Mas o que eu achei interessante é que, assim, quando ele começa no texto que o Samuca leu, né, lá no início mesmo, ele coloca a concepção de reino de Deus esboçada aqui difere da dos cristãos com outras visões de mundo. Então, assim, ele está falando que o que ele está tratando, né, o que nós estamos tratando, é comum que difira até mesmo dentro do mundo, universo cristão, né? E isso é interessante demais porque, cara, a diferença começa dentro do nosso grupo, dentro do nosso movimento, por assim dizer, né? A gente falou aqui da rapadura aqui e tijolão lá, e isso é muito louco, porque é uma cultura que reflete a diferença sobre o mesmo alimento, né? O mesmo doce ali. E é legal ele tratar disso porque ele vai falar, olha, a gente não precisa ir muito longe para ver essa diferença. Começa dentro da nossa casa. Então começa entre os cristãos essa diferença, essa visão de mundo. E eu acho ele muito inteligente quando ele faz isso, porque ele quebra a nossa arrogância em, poxa, não, o outro lá de fora que não entende nada, ele que tá equivocado. Cara, a gente tá equivocado em muitas coisas. E o Samu corou, né? Senhor, a gente peca contra o Senhor todo dia. E o Senhor ama a gente. Cara, reconhecer que a gente peca todo dia é entender que todo dia a gente precisa de uma cosmovisão reformada, né? Constantemente mais próxima das escrituras. E a gente não vai ter isso desde que a gente não que a gente entenda, né? Que a gente precisa disso. E a gente precisa reconhecer que começa dentro de casa. Acho legal reforçar esse ponto. Muito importante também ressaltar, e apesar de ele vai trazer aqui algumas outras visões, né? E eu acho muito bacana que ele não ataca essas visões. Ele simplesmente fala que é diferente. Não é igual outras visões de mundo cristão, né? Ela vai ter outras ênfases, né? E aí ele vai citar o que essas ênfases levam ali, mas ele não está de forma nenhuma atacando, né? Que muitas vezes a gente vê o pessoal nessa beligerância, né? Então, se eu não concordo, eu tenho que atacar, eu tenho que diminuir, eu tenho que mostrar que não é desse jeito, sabe? Mas não, são interpretações diferentes, são modos de ver diferentes, né? E no fim, como o Pedro bem falou, né? São só visões de mundo diferentes, mas no fim a gente está unido pelo mesmo Cristo que nos une, né? Independente dessas visões diferentes, até sobre o reino, né? Porque no fim a visão sobre o reino não difere do senhor desse reino, né? O senhor do reino é o mesmo. Fala aí, Hélio. Para mim também foi uma frase que já mata muito essa primeira, cara. Provavelmente é seguro dizer que a nossa visão da extensão constitui tanto a descrição a descrição do indicador, quanto a nossa concepção do mundo. Hoje eu fiz eu gosto de escrever. Eu escrevo acho que desde muito tempo, não lembro desde quando não. E aí essa pergunta ela me levou a qual o limite do poder de Deus na minha vida? Porque ela nos indica que o limite do reino de Deus, ele é colocado dentro do nosso coração por nós mesmos. O quanto eu acredito que Deus pode transformar o meu irmão que está em outra cidade, através da minha oração por ele, será que Deus tem poder, sendo que eu não estou lá de fato para fazer algo? E foi justamente por esse motivo, por essa simples frase que eu cheguei, cara, a gente precisa de jejuar e orar para a gente evangelizar, porque eu preciso crer que o Deus para quem eu oro é capaz de transformar o local para o qual nós nos dirigimos. É capaz de transformar a minha vida, é capaz de transformar a vida de todos aqueles que ouvirem falar dele, inclusive os que não ouvirem. Mas o limite do poder de Deus, o limite do reino de Deus, quem coloca somos nós. Aqui nós estamos ainda em grupos diferentes, grupos de igrejas, hoje no caso acho que só eu, mas normalmente tem pessoas que são de outras cidades. E quando é da mesma igreja, do mesmo grupo que você conversa, e um acredita que não, Deus não tem poder sobre a doença, que a doença é um processo físico natural, e outra pessoa diz, não, Deus pode curar tudo. E uma pessoa que fala, não, Deus vai dar a doença como ensinamento.
Imagina, então, se a gente pegar nos 12 apóstolos um Pedro impulsivo, um Simão que é zelote e um Mateus que cobrava impostos. Então, se a gente for ver a diferença, a visão diferente, ela é normal. Mas o conhecimento de Deus nos aproxima. Assim como juntou 12 homens totalmente diferentes, sem contar quantas mulheres diferentes tinham no grupo. Então, a partir dessa visão, cara, qual o poder de Deus? O que é que Deus pode tocar? O que é que Deus pode transformar? A partir dessa simples pergunta, a gente tem tanta resposta sobre a oração da família, que a gente sempre faz aqui no começo, sobre a oração, sabe, de N coisas. O que é que Deus pode tocar? Beleza, da boca para fora ele pode tocar em tudo, e da boca para dentro? O que é que nós acreditamos que ele pode tocar? Isso eu, só nisso eu já viajei. Muito bom. Então, mais alguém? Beleza. E aí ele vai começar a dar alguns exemplos, né? Dá 4 exemplos aqui. Se eu conseguir abrir, foi 4 exemplos. Ele vai dizer aqui, talvez o exemplo mais comum dessa restrição no protestantismo seja encontrado no pietismo. Os pietistas restringem o reino de Deus à esfera da piedade pessoal, a vida íntima da alma. Eles preferem traduzir Lucas 17:21 como: lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, em vez de entre vós, entre vocês. Né? Então, essa visão de mundo pietista que ele vai tratar aqui. Né? Eu não conheço muito do pietismo enquanto movimento. Vocês conhecem? Eu não manjo muito enquanto movimento assim. Mas a ideia que ele traz aqui é dessa piedade pessoal que me remete àquela pessoa que ela acredita que o reino de Deus está nela. Né? O reino de Deus está nas pessoas. Né? É o que dá a entender aqui. Então, essa piedade pessoal. Então, por exemplo, o reino de Deus só vai estar no... Sei lá, o Hélio estava perguntando o que eu trabalho. Eu trabalho com comunicação visual. E aí eu sou uma pessoa pietista, eu digo o quê? O reino de Deus só está na comunicação visual porque tem um cristão lá. Tá? Então tem um cristão lá, então o reino de Deus está ali. Se não tem um cristão, o reino de Deus não está lá. Então precisa de um cristão para trazer o reino de Deus para aquele lugar. E se o cristão não estiver ali, se o cristão não tiver a sua atitude piedosa ali, então o reino de Deus não está naquele lugar. E eu vivia uma vida muito assim, né, antigamente. Antes de eu conhecer a fé reformada. Essa ideia muito de que eu, enquanto cristão, eu trazia a diferença para os lugares, né? Eu santificava aquele lugar. Né? Então eu tinha muito essa ideia de que eu tenho que jejuar, tem que jejuar no trabalho. Eu tenho que orar no trabalho, sabe? Para que o reino de Deus esteja no trabalho. Para que as pessoas sejam impactadas pelo poder de Deus no trabalho, né? Então é um negócio muito doido, sabe? Um negócio assim de que eu acho que essa ideia do pietismo pessoal, da piedade pessoal, ela traz uma ideia de importância muito grande que a gente na realidade não tem, sabe? É isso que eu vejo. Mas o que vocês entendem quando vocês leram isso aí? O que vocês entendem acerca do pietismo, da piedade pessoal, dessa restrição que ele coloca aí? Particularmente, eu não conheço. Estou fazendo uma pesquisa aqui agora rápida, mas para não falar bobagem, eu vou ficar calado mesmo. Realmente não conheço, não. Eu estava vendo aqui se tinha alguma referência que pudesse ser utilizada. Eu queria comentar, até brinquei aí no chat, né? Falei do Elias Bonzão, né? Eu acho que assim, existe. Eu vi alguma coisa quando eu estava estudando o puritanismo, né?
Aí existiu, parece, um grupo extremista que pendeu ali pro pietismo, mas não parece que é um negócio pertencente aos caras também. Então, tipo, tem o lance até do pacifista também, né? Que o cara que, tipo, em tudo ele vai se posicionar contra uma ação mais enérgica, até mesmo uma ação de, né, contra algum problema de maneira armada, de maneira, enfim, não querendo cair nesse também nessa questão, mas é só pensar que sempre existiu esse movimento pietista, de maneira que eu me exalto religiosamente, né? E a minha presença, ela é a extensão do reino de Deus, cara. Eu achei muito legal que você falou que, mano, eu sou um servo no reino. Eu não sou o reino. Eu habito nele, não ele habita em mim, né? Eu acho até que algo melhor que o reino habita em mim, né? Que é a presença do próprio Espírito Santo, que é, sabe, tipo, cara, o Consolador, é a terceira pessoa da Trindade. Agora, as minhas ações refletem a minha cidadania, né? Eu acho que essa percepção ela é mais inteligente no sentido de como, né, lidar com a presença do reino. Né? O reino de Deus ele se estende a todo o cosmos, não tem um lugar que ele não se estenda, né? Mas por conta do rei, né? Por conta do domínio daquele que detém o reino. Então eu acho que não sou eu, não é o Samuca, não é Elias, né? Elias eu só citei no começo porque Elias falou: ó, Deus, só restou eu, né? Se não fosse eu, hein? Olha só, mas aí não adiantou nada, porque o senhor não fez o seu papel, o senhor não fez o seu trabalho, que era, né, que aquele pessoal reconhecesse a sua soberania, pai. Mas é interessante que Elias até então ele estava dando um testemunho legal, cara. Ele era um crente bom, um crente correto, né, para dizer, para colocar de maneira mais. Ele era um crente correto. Agora, o cara que vacilou desde o começo e entende a extensão do reino de Deus é Jonas. Que louco, né? O cara que desde o começo já tava dando um furo, e ele falou: Mas Deus, eu sei que se eu for lá, o senhor vai converter o povo, o senhor vai se arrepender, pai. O senhor vai se mostrar caridoso, misericordioso, porque o senhor é assim, o seu reino, pai, é maravilhoso, né? Então eu fiquei, caraca, mano, como a gente é equivocado acerca do reino de Deus, né? Porque o reino ele se trata disso, ele não se trata de comida, bebida e nem servo. Ele se trata de misericórdia, de paz, de justiça, coisas que são provenientes de Deus em nós, através de nós. Não são coisas que nós geramos, que nós produzimos, né, por vontade própria, mas pela presença do Pai em nós, né, na condução de uma nova vida, ou seja, uma vida que reflete a cidadania do reino. Todas as áreas da existência humana elas são impactadas, mas não porque a gente está levando ou construindo ali o reino de Deus, né? Mas porque a gente está agora reconhecendo a extensão dele. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Então era isso aí. Eu também não estudei sobre o pietismo, não, mas acho que a colocação do Samuca abriu aí o meu intelecto aí. Muito bom. Continuando aqui, o segundo exemplo que ele dá, ele vai falar assim: outras tradições restringem a abrangência do reinado de Cristo ao identificar o reino com a igreja institucional. Embora essa identificação seja tradicionalmente tida como católica romana, seus adeptos protestantes são numerosos. De acordo com essa visão, apenas os clérigos e missionários se envolvem com a obra de tempo integral para o reino, e os leigos se envolvem com as atividades do reino apenas no que concerne à obra da igreja. Essa restrição originou a expressão enganosa "igreja e mundo", que sugere que todos os assuntos humanos estão, de fato, divididos em duas esferas. E isso aqui eu acho que se aproxima mais com o que a gente vê mais normalmente, né, nos nossos dias, assim. O
pastor Jonathan ontem estava pregando na carta de Pedro, né? 1 Pedro. Está fazendo uma exposição da carta de Pedro. E ele falou sobre isso ontem, né? Até comentei com o Pedro. Né? O pastor tá tocando os assuntos que a gente fala no lei. E ele falou exatamente sobre isso. E às vezes, que nós, enquanto brasileiros, nós temos essa mentalidade que é católica, né? Ele fala que essa mentalidade católica, de achar que a gente faz a nossa parte enquanto cristãos, porque a gente vem no domingo na igreja. Então, eu venho na igreja domingo, eu cumpro o meu compromisso com Deus, e aí no resto da semana eu vivo minha vida adoidada, né? No trabalho, na escola, onde eu estiver, sou eu, né? Sou eu normal. Aí na igreja sou eu santo, né? Sou eu cumprindo com minhas obrigações para com Deus, né? Tem muita aquela ideia do filme americano também, né? O pessoal vai na igreja de domingo, tem a roupa para ir na igreja, né? Essa é roupa de ir na igreja, né? O pessoal, aquele filme que o pessoal passa o filme inteiro bebendo, falando palavrão, isso e aquilo, aí chega no domingo, vai para a igreja lá, né? Senta no banco. Poderoso Chefão. Então, Poderoso Chefão eu nunca assisti, mas é um bom filme para assistir. Então, e essa ideia de que o cristianismo é isso, de que o reino de Deus é isso. O reino de Deus é a instituição igreja. Então, se eu estiver afiliado à instituição, eu estou salvo. Né? Eu até mandei um vídeo para o Pedro hoje que fala sobre o ateísmo, né? Rapaz lá, o Padilha, falando sobre ateísmo, e ele fala que ele acredita em Deus e tal. Porque é melhor acreditar em Deus do que ser ateu, né? Na questão da aposta ali, né? Saber o que vai ter depois da morte. E é muito essa ideia que leva a esse tipo de pensamento, né? A ideia é que eu simplesmente tenho que acreditar em Deus, acreditar que existe um Deus, que eu vou ser salvo por causa disso. Sabe? Só que é que tá, o ponto não é esse, né? O ponto é que Cristo é o Senhor. Cristo é o único caminho até o Pai. Então, se a gente não entende a abrangência que Cristo tem sobre todas as coisas, se a gente acha que o que salva a gente, o reino de Deus, está restringido apenas à instituição igreja, né, a gente acaba se perdendo nesse mar. A gente acaba vivendo uma vida completamente dualista. Né? Enquanto o pietismo, ele vai viver uma vida onde só é santificado onde eu estou, eu torno as coisas santas, né? Aqui, nessa questão da institucionalização do reino, as coisas santas são só aquelas que estão ligadas à igreja. Então, enquanto as coisas santas estão ligadas ao povo santo, né, ao povo que crê, aqui as coisas santas estão ligadas somente à igreja. Então, só é sagrado aquilo que é ligado à igreja. E quando eu não estou na igreja, eu não estou fazendo algo sagrado. E aí eu queria saber, vocês conhecem alguém que pensa dessa forma? Vocês já pensaram dessa forma? O que vocês têm a dizer sobre isso? Contem-me mais. Tem um episódio legal da história da igreja, narrado pelo John Fox, que é o autor daquele livro Os Mártires da Igreja, uma coisa assim, né? E ele fala que em determinado momento tinha um rapaz, agora eu não lembro o nome dele, era São Lourenço, acho que era São Lourenço. Eu sempre lembro dele, né? Porque ele fala da morte do menininho lá. E, enfim, o cara fala: vocês consideram, né, o tesouro da igreja os templos, né, as construções, o ouro, todo o sistema, enfim. Mas o tesouro da igreja é esse. Aí ele estava sendo condenado, né? Ele aponta para o povo. O povo é o tesouro da igreja. Então, o que há de mais precioso, no sentido de que a gente deve zelar e cuidar, é o povo. Então, se o povo nunca entender isso, é notável que a liderança não aplica isso. Então, ou seja, ela não cuida do povo como tesouro. O povo nunca vai se entender como tesouro de Deus, assim, como algo precioso para Deus, né? E existe uma finalidade que eu penso às vezes assim nessa questão
do dualismo, né? E o pastor até falou, né, Samuca, na pregação mesmo, né? Do fim das coisas, né? Cara, por mais belo que seja, aquela coisa tem uma finalidade. Ela não pode ultrapassar aquilo que ela serve, para aquilo que ela serve. Então a gente. E eu tava conversando isso com meu tio, cara, final de semana. Ele falou assim: você vai defender a doutrina dessa igreja a todo custo. Você vai defender, eu vou defender a minha igreja. Ele falou, mas a gente não tem que defender nada. A gente tem que priorizar a verdade. Então, muitas vezes, tipo, cara, você não precisa defender o evangelho, você não precisa bater no peito e falar, pode deixar o evangelho que eu resolvo aqui para você. Porque até quando a gente tenta fazer isso de maneira submissa à palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que quando a gente não souber o que dizer, ele mesmo vai nos dar, né, as palavras certas. Então, existe uma prioridade na vida do cristão que não é a igreja, que não é o domingo, que não é a família, que não é o trabalho, que não é os filhos, que não é a cônjuge, o cônjuge, que não é a namorada, o namorado, que não é a beleza, que não é nada disso. Mas é Cristo. Então, se Cristo for a prioridade e suficiente para todas as coisas terão o seu valor revelado, né? Então, isso é maravilhoso, né? E acho que a gente confunde mesmo porque a gente quer viver esse igreja e mundo colocando o que é confortável para mim, eu priorizo; o que não é confortável para mim, eu descarto e coloco como algo profano, né? Que é o que ele vai falar lá atrás. E o que é sagrado para mim tem importância. E não interessa o que o outro fale, como meu tio falou, né? Você vai defender a todo custo. A gente não precisa defender a todo custo. A gente tem que se posicionar, priorizar aquilo que é prioridade. Fazendo isso, né? O Samuca sempre lembra da frase do Lewis, né? Que eu nunca lembro, que é: se priorizar as coisas primeiras, as coisas secundárias tomarão o seu lugar, né? Uma coisa do tipo. Então, eu acho que a gente combate dessa forma, visando o que é prioridade. E o que é prioridade é Cristo. Se Cristo é prioridade, todas as coisas tomam o seu devido lugar, né? Porque Cristo sabe o devido lugar de todas as coisas, né? Ele sabe. Fala aí, Thaís. Eu fui prestando atenção com relação a essa divisão, né, que sagrado, profano, e durante muitos anos eu vivi nessa situação, e eu vivi em conflito, dentro de casa mesmo. Hoje eu peguei um Uber, e aí foi perguntar para mim que música que eu gostava. Ai, caramba, tipo, não via nada na minha mente. Aí tava tocando um sertanejo, eu peguei e falei assim, eu gosto de sertanejo. Aí eu falei assim, morei em Minas, comecei a gostar, ok. Aí depois entrou no assunto de literatura. Você já leu Harry Potter? Eu, não. Aí perguntou assim, já leu O Senhor dos Anéis? Também não. Eu, durante um tempo, eu vivi fora de casa, eu morei com os meus avós durante 7 anos. E foi bem durante a minha adolescência e o início da minha juventude. E a minha irmã, e era o período de adolescência da minha irmã. Aí depois eu voltei para casa, minha irmã perguntava, né, desses livros. Eu não gosto disso. Esses negócios de feitiçaria, não gostava daquelas vassouras voando. Eu falava assim, isso é pecado. Aí, às vezes, minha irmã pergunta assim, você conhece tal coisa, Laís? Que seria, né, da minha adolescência, ou anos atrás. Aí eu peguei e falei assim, não sei o que é isso. Ela, Laís, você vivia num mundo paralelo, porque você não sabe nada, você não conhece nada. E aqui, assim, em casa também, eu ficava em conflito, às vezes, com meu pai, porque meu pai tinha CD do Era, acho que é isso, né? Tem Ira? Tinha CD do Ira. Era, foi bom. Não, é Ira, né? Eu que não tô lembrando. The Course, um povo aí.
Aí eu falava assim, meu Deus, meu pai com esses CDs, o que ele tá fazendo com esses CDs? E fica tocando. E aí eu ficava assim, não, porque eu tenho que só ficar ouvindo Diante do Trono, aquelas músicas de 10 minutos. E eu fui percebendo, graças à bondade e à misericórdia do Senhor, que viver assim é uma prisão. A vida é muito mais... Assim, eu costumo falar que a gente tem duas opções de viver. Com emoção e sem emoção. E com emoção é muito melhor. Né? A gente poder desfrutar, a gente fala bastante de cultura. No episódio passado, nós falamos sobre isso. A gente pode desfrutar de tudo, porque viver preso, né, naquilo que a gente acha que é sagrado, naquilo que se limita às quatro paredes da igreja, é chato. E o Senhor não chamou a gente para viver de um modo chato, e sim de uma forma extensa, abrangente, numa perspectiva muito mais ampla. E aí, depois que eu vi que boa parte dos meus anos eu vivi de forma chata e não desfrutei de tudo, igual uma vez o Pedro perguntou para mim, você já leu Crônicas de Nárnia? Não, eu não li, eu não assisti, e tinha aqui em casa, eu acho que, sei lá o que era, um filminho. Eu peguei e falei assim, não, eu não gosto disso. Não para o Pedro que eu falei isso, mas eu não tinha visto justamente porque eu tinha medo, achava que era pecado, e nada a ver, né? Depois que eu fui descobrir que o autor é cristão. Em suma, viver assim é muito chato. Ô, Samuca, a pessoa não assistiu Crônicas de Nárnia, mas leu Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Viu? Gente, eu só vou mandar uma música depois, um sertanejo pra vocês, que o cara fala assim, viver longe de Jesus é ruim demais. Eu não sei se eu já mandei, mas eu vou mandar. Guarda-roupa, imagina. Na feiticeira, né? Eu queria fazer um comentário sobre uma passagem de Lucas. Parece que, assim, quando eu assisto umas pregações na segunda-feira, ela vem a calhar, né, no momento da segunda de lei. E a parábola do bom samaritano, ela fala muito sobre essa questão da prisão do templo, né? Que se você for pegar a parábola do bom samaritano, um homem foi pego e espancado pelos ladrões e jogado à beira da rua. O sacerdote, cumprindo aquilo que era correto, errou. Fazendo o que era certo, ele errou. Ele viu, ele não pode se contaminar com sangue, ele não podia se contaminar com aquele homem. Então, o que ele faz? Ele passa de largo. Ele fez segundo está na lei? Fez. Mas ele fez o correto? Cristo diz que não. O levita, que era o estudioso da lei, vendo aquilo, o que ele faz? Faz igual ao sacerdote. Sai de lado. Se o sacerdote fez, ele tem todo o direito de fazer, mas os dois erraram. O cara que estava correto foi o cara que saiu fora do padrão correto, o cara que se contaminou para salvar uma outra vida. Paulo diz para a gente não cometer o pecado, mas não desistir dos nossos irmãos. Insistir até onde for possível, desde que a gente não caia na insistência, né? Nesse processo a gente não caia. E é muito isso. Ela falou sobre Harry Potter, eu estava na casa do meu irmão, e minha sobrinha está na adolescência, ela tem um box magnífico de Harry Potter, com as capas hiper desenhadas e trabalhadas, e eu devorei Harry Potter na minha adolescência. Eu li até 5 da manhã, eu li o livro de Harry Potter em 3 dias. Então, aquilo, às vezes, foi a oportunidade de abrir uma conversa com ela, para ela ver que existe vida cristã e, como diz a Laís, legal ao mesmo tempo, sem ser muito chato. Só um pouquinho, que eu sou chato passado, né? Mas uma das grandes questões que o livro me abriu os olhos foi justamente isso. Eu vejo muito discurso, como eu sou de uma igreja renovada e participo mais dos cultos de juventude,
pessoal fala muito de furar a bolha das quatro paredes, furar e levar o evangelho para fora. E aí disso vai surgir a ideia evangelística, disso vai surgir a ideia, algo que o Samuel até falou, né, do jejum no trabalho, que é uma forma petista, mas é algo que eu faço demais, que é o jejum no trabalho, para trazer uma presença mesmo em todo lugar ter um... que eu me lembre de viver como um cristão a todo tempo. Não só em casa, não só no trabalho, não tem, eu sou o Hélio trabalhando, agora eu sou o Hélio marido, agora eu sou o Hélio cristão, agora eu sou o Hélio santo, agora eu sou o Hélio profano, não. Eu sou um homem só. E se eu conseguir transicionar todas as fases sem perder a identidade, eu vou conseguir andar no sagrado em todo lugar. Ainda que eu esteja fazendo algo que para a maioria não é sagrado. Samuel, eu lembrei aqui, só de uma referência, se o pessoal tiver interesse, os irmãos.com, o podcast irmãos.com, para quem não conhece ou quem conhece, eles têm lá uma aba de podcast chamado Literário. Eles tratam sobre leitura comum, assim, tipo, leitura popular, desde as cristãs, né? Mas também, tipo, Agatha Christie, Júlio Verne, né? Aquela viagem ao centro da Terra. Tem uma que é O Guia do Mochileiro das Galáxias, uma parada assim. Enfim, é muito legal, cara. E eles tratam dessa questão do Harry Potter também, que é uma polêmica que havia na casa deles, que achavam que era coisa do mal, não sei o quê, mas o costume, né, o envolvimento sadio cristão com as questões mais seculares que a gente possa imaginar que sejam, cara, são necessárias em algum nível, né, em algum momento, para que você não seja essa pessoa presa, né, que a Laís comentou, por conta de preconceitos, né? É isso. Acho muito interessante o que a Laís disse, o que o Hélio trouxe também sobre a parábola ali, e me veio na mente, quando o Hélio começou a falar da parábola, uma outra parábola, que é a parábola do filho pródigo, né? E eu sei que o contexto ali não quer dizer bem isso, mas eu achei uma aplicação interessante. O irmão do filho pródigo ali, né? Ele fica revoltado quando o pai tá dando uma festa pro filho, né? Aí o pai vira para ele e fala, mas isso é tudo seu. Tudo que é meu é seu. Você pode usar quando você quiser, sabe? E muitas vezes a gente tá assim, a gente tá aqui, filho do dono de todas as coisas e negando as coisas que o dono de todas as coisas deixou na nossa mão, sabe? Pra gente usufruir, pra gente ter prazer, pra gente não ter uma vida chata, né? Pra gente ter prazer também. É gostoso. É gostoso não só ficar também buscando o cristianismo em todas as coisas que nós fazemos, numa música que eu só preciso encontrar a relação que isso faz com o cristianismo. Mas muitas vezes eu só preciso ouvir uma música porque eu sinto prazer em ouvir a música. Sabe? Porque eu tô só, sei lá, meio triste, eu quero ouvir uma música que me deixa um pouco mais alegre. Ou então, eu gosto de ouvir punk rock. E quando eu tô lá, varrendo a casa, fazendo alguma coisa em casa, que eu gosto de colocar um som pesado mesmo, que é para ter energia para fazer, sabe? Para dar aquela, sabe, um gás. Eu faço cantando, dançando, porque é gostoso, eu gosto, eu sinto prazer, sabe? E muitas vezes a gente também, nessa questão de usufruir da cultura, a gente peca nesse sentido de querer sempre buscar uma conexão, sempre encontrar uma conexão com o divino nessas coisas. E não é errado. Mas também não é errado fazer por prazer, né? Como o Pedro sempre gosta de lembrar aqui, né? Que no Eclesiastes fala, né? Do comer, beber e ficar com a mulher da sua mocidade. E, cara, ali não tá falando pra você encontrar Deus nessas coisas, né? Mas você tem que fazer essas coisas em Deus, né? Então, para você sentir prazer, sim, na comida, na bebida, em viver com a sua esposa, mas sentir prazer nessas coisas sabendo que foi Deus que proporcionou todas elas para você. E não necessariamente você precisa ficar encontrando teologia em todas elas. É bom, mas também é bom sentir prazer nas coisas. E isso a gente não pode deixar fugir, né, da nossa visão. Fala aí, Hélio.
Eu acho que esses dias eu preguei lá na igreja sobre perdão. E aí, enquanto a gente estava no momento de louvor, eu vi que tinha muita juventude lá. E aí, cara, me veio assim na cabeça que viver com Cristo não é uma vida sem graça. Uma vida sem pecado não é uma vida sem graça. Uma vida sem pecado, ela é para ser a vida das mais engraçadas e melhores, porque você tem toda a felicidade sem toda a dor. Porque o pecado, ele vai trazer morte. Mas até ele te matar, ele vai te cortando aos pouquinhos, é igual cortar os pulsos. Você vai cortando, cortando, cortando. Quando você vê, não tem mais volta. O pecado, ele vai machucando. Mas o que eu queria falar é... Eu sempre fui muito viciado em música. E eu gostava muito de música americana, pop, rock, de tudo um pouco. Eu aprendi, o que eu sei de inglês foi ouvindo música. E aí, né, chegou um tempo da minha vida que eu falei, cara, eu tenho que mudar um pouco. Não, eu vou ouvir música cristã. Porque o link que eu tinha com a música pop era muito grande. Tinha um sentimento muito grande do velho homem com o novo. Que quando eu ouvia música, mudava a minha natureza, mudava assim a atmosfera, sabe? É complicado explicar porque é meio que espiritualizar demais. Mas era, a hora que eu ouvia, aquilo mudava a minha forma de agir. O negócio falou, cara, eu ouvia muito, até assim, quando eu tenho cotação muito grande de serviço, que eu preciso concentrar e não ouvir ninguém falando comigo, eu coloco música muito agitada para mim não ouvir. Mas, via de regra, eu parei muito de ouvir músicas. E aí eu estava no consultório falando, cara, eu encontro a Deus no consultório? Será que, como que é uma experiência com Deus no consultório? E aí o cara tava passando uma música que era Thunder, Feel the Thunder. Vocês já ouviram essa música? Thunder, Feel the Thunder, Lightning like the thunder. E a voz de trovão é a voz de Deus. E a música tá falando do trovão. E eu falei, cara, talvez sou eu que estou espiritualizando demais, mas talvez é Deus que está falando. Porque a voz dele virá como voz de trovão. E isso não depende da música, porque todas as músicas foi ele que criou. O meu problema é só o meu problema. Na sexta-feira nós nos reunimos e conversamos durante 2 horas. E todas as músicas que tocaram na pizzaria que a gente estava conversando era pop. Não era nenhum gospel, não era nenhum Diante do Trono, não era nenhuma música hiper espiritualizada. Não, era música normal, de gente normal, normal, básico. Só que Deus está lá não por causa da música, mas por causa de nós. E aí eu vejo que o meu problema com música não é por causa da música, mas por causa da minha mudança de natureza que não está firmada em Cristo. Então eu tenho que tirar algumas coisas. O problema não é da música, o problema é meu. Entende? Então, falando de música, falando dessa natureza pecaminosa, desse sagrado profano, eu acho que isso vai muito daquilo que foi perguntado no começo. Qual o limite de Deus que a gente coloca nele? Ah, então Deus não pode estar comigo enquanto eu estou ouvindo uma música secular. Deus vai sair. Não vou ficar com você, não dá. Você só é meu filho se você ouvir a música que eu pedi para alguém criar. A cruz não, a cruz acabou de quebrar na hora que foi levantar Jesus, a cruz quebrou por causa que você ouviu uma música do mundo. Não, aí não dá, filho, perdão. O problema não está na minha visão. O meu problema é um problema do Hélio. A cruz, ela anula e ela nos purifica para uma nova vida. Pode falar, Pedrão. Tava pensando aqui, se houvesse uma banda chamada Banda Ara, eu ia ouvir. Não era, mas Ara. Tipo, ao meio da revista atualizada. Eu fiquei pensando, pode ser a pior música que for, eu vou ouvir. Não, mas eu gostei tanto que certamente, calma aí, Pedro. Certamente que você estava conosco em espírito, que o começo das conversas foi justamente esse. Qual a Bíblia? É Ara, é NA. Ah, é? É exatamente isso aí. Você estava aqui em espírito em verdade. Cara, eu tava pensando. Mas o Hélio comentou também a questão da. Ai, o que você comentou lá atrás? Que eu tava. Ah, da parábola do filho do bom samaritano, né? Cara, eu pensei hoje na parábola do samaritano para dar um exemplo, mas eu falei, não vou dar exemplo com a parábola, não. Aí você veio e deu. Era para dar, entendeu? Mas é o sinal. Mas o que eu tô querendo dizer também, Samuca, que eu gostei muito que você falou, que, tipo, cara, às vezes a gente não dança, não canta,
que a gente acha que Deus não se agrada disso, né? Cara, eu gosto de um outro texto, né? Claro, aí é clássico demais, né? É que esse que você comentou de Eclesiastes 2, que, né, eu posso fazer tudo isso tudo tem um valor, mas se eu fizer ele não tendo consciência que Deus contempla todas essas coisas, eu tô errado. Agora, tem lá Eclesiastes 11, né, que ele vai falar do jovem. Jovem, alegra-te na tua mocidade. Cara, olha que mandamento de Deus, né? Que iniciativa de Deus em dizer, cara, vai sorrir, velho, vai dançar, vai curtir. Agora, lembra que diante de mim você tem que dar conta de tudo isso. Então, cara, eu vou fazer com muito mais intenções, assim, em Cristo, para a glória dele, de maneira que entra no que o Eli falou. É muito mais prazeroso, cara. Eu tô fazendo uma parada sem culpa. Eu tô fazendo uma parada sem peso. Tô fazendo uma parada que, poxa, eu posso de fato fazê-la na sua totalidade, cara. Você comer uma carne sem ficar com aquela paranoia de que, ai, matou o bichinho. Nada é contra com quem pensa assim, no sentido assim eu tenho contra, mas quem não come carne, né? Mas eu quero dizer que é só ficar tranquilo, e quem que fez? Aí a mulher dele foi lá e, não, cara, para com isso. Seja homem, né? Como se homem não pudesse dançar. Cara, se o Samuca falou que dança, acabou. Acabou, é isso. Cara, mudou minha visão do Samuca, restaurou. Não chamaria bem de dançar, não, né? Mas vai tendo. Já falou. Mas achei interessante outra coisa que ele disse sobre como a música mudava a personalidade dele, né? A forma como ele agia. E me veio muito à mente um episódio de podcast que eu ouvi um tempo atrás, do BTcast mesmo. Chama Cognição Expandida. Chegaram a ouvir isso? É muito bom, é do BTcast com a ABC2. E aí ele fala sobre os novos estudos sobre a cognição, sobre a nossa consciência. Dizendo que a nossa consciência se imaginava que ela ficava só na mente, né? Então aquilo que a gente entende, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente guarda, só ficava na nossa mente, no nosso cérebro. Mas cada vez mais estou descobrindo que a nossa consciência ela é expandida para fora do nosso cérebro. E aí ele dá até um exemplo de duas pessoas, uma jovem e um senhor, e os dois vão para um parque. A jovem simplesmente pega o carro e vai para o parque. Esse senhor tem problema de memória, ele tem um caderninho. E aí, para ir para o parque, ele sempre anota tudo que ele tem que lembrar, ele anota lá. E aí o cara fala assim, para a jovem, ela só precisa lembrar. Agora, para o senhor, aquele caderninho tem a mesma importância que a memória tem para aquela jovem. Porque o caderninho é a expansão daquilo que ele sabe, né? E aí ele começa a falar de como muitas vezes a gente... E eu tinha muita culpa com isso, porque assim, eu sempre percebia que eu agia diferente com certos tipos de pessoas. Então, eu agia diferente, por exemplo, quando estava conversando com o Pedro, eu agia de uma forma. Quando eu estava, sei lá, no meu trabalho, eu agia de outra forma. E eu me sentia muito culpado com isso. Eu falava, mas eu sou cristão, tem que agir da mesma forma que todo mundo, né? Eu não estou falando de agir de uma forma pecaminosa, mas só do trato com a pessoa, ser diferente, sabe? Eu achava que eu tinha que ser igual com todo mundo. E aí o que esse cara trouxe, né, para a conversa ali? Que tudo que a gente faz, todas as nossas relações com o mundo externo, eles mudam a gente de alguma forma. E a gente vai ser sempre diferente. A relação que eu tenho com o Pedro não é igual a relação que eu tenho com o Hélio, né? E aí ele cita um episódio maravilhoso do Lewis, que eu não conhecia. Ele fala daquele grupo Wink Links, que ele fazia parte, né? E chega um amigo novo deles, e o Lewis começa a fazer muito contato com aquele cara, começa a trocar muita ideia com ele. E ele fala que ele dava muitas gargalhadas com esse rapaz. Só que esse rapaz morre. Aí depois que esse rapaz morre, o Lewis fala que ele perdeu não só o rapaz, mas ele perdeu aquelas risadas que ele dava com ele. Porque ele nunca mais vai dar aquelas risadas do jeito que ele dava com ele, né? Então, isso é muito louco, porque
Cara, quando eu ouço uma música, quando eu vejo um filme, isso me traz um pensamento, me traz um sentimento, isso de certa forma tá fazendo conexões com aquilo que eu já vivi, tá me lembrando de certas coisas que eu já vivi. E ao mesmo tempo, quando eu tô aqui conversando com vocês, né, eu tô falando de um jeito que eu só falo com vocês, sabe? Isso é maravilhoso também. E isso me faz pensar sobre a própria unidade da igreja em si, sabe? O que falta em mim, né? Eu até escrevi um texto tempo atrás sobre isso. O que falta em mim está em você, e o que falta em você está em mim, sabe? E muitas vezes o que falta para a gente de verdade é entender essa verdade, de que o que está faltando para eu entender certa coisa é ouvir o Hélio falando sobre a música, sabe? Eu ouvi a Laís falando que ela era chata quando ela era mais nova, sabe? E o que está faltando é só isso. E às vezes a gente não tem esse diálogo, essa vivência, porque a nossa visão do reino, a nossa visão do que é ser cristão, do que é ter comunhão, é muito fechada, sabe? Então eu acho que eu fiz uma bagunça com tudo que eu falei aí, mas eu espero que tenha feito sim, algum sentido na cabeça de vocês, tá bom? Mas mais alguém tem algo para comentar sobre essas questões? Não, né? Eu viajei demais, eu sei. Vamos lá. O próximo ponto que ele vai... Peraí, 9h30 já. Gente, eu vou passar desses últimos 2 pontos aqui mais rapidinho para a gente dar um salto maior. Ele vai falar dos dispensacionalistas que restringem o reino ao futuro escatológico. Para eles, o pedido "venha o teu reino" significa que o milênio não demore a vir. Essa visão equipara estritamente o reino com o milênio e sustenta que nenhum deles está em qualquer sentido já presente. Né? Esse aqui eu conheço bem, eu era dispensacionalista, né? Então é bem essa ideia de que o reino de Deus ainda não está aqui. Né? Então, essa visão dispensacionalista, ela remete muito a de cima também, né? Essa visão de que o reino é institucional, né? Porque o reino de Deus é aquilo que é sagrado, aquilo que é da igreja, aquilo que é dos filhos de Deus fazendo, e o reino de Deus em si, instaurado, só vai ser no milênio, quando Jesus vier e reinar os 1000 anos e tal. Então essa visão é muito presente. E em quarto lugar aqui ele vai colocar o protestantismo liberal. O clássico, né, que é o protestantismo liberal da democracia liberal, e depois a teologia da libertação, né? Então, tanto um quanto o outro colocam a visão de reino nas ideologias, né? E isso também está muito presente hoje em dia, todo mundo sabe aí, né? Não precisa nem comentar muito. Mas, enfim, essa visão de que o reino de Deus vai chegar através das ideologias, que é algo interessante também, que me remete muito aos zelotes, né? Os zelotes tinham muito essa visão de que eles, pela força, eles iam trazer o reino de Deus, né, para Jerusalém, iam libertar Jerusalém, né? Iam fazer a vontade de Deus pelo uso dessa força, dessa ideologização do judaísmo, né? Beleza. Todos esses exemplos demonstram que a tentação permanente do pensamento cristão é encontrar novas variedades de uma teologia de 2 domínios, que restringe a abrangência do senhorio de Cristo. Muitas vezes, cristãos encontram meios de excluir certas áreas ou dimensões de sua vida e de sua cultura, da necessidade de reforma por causa de Cristo. Repetidas vezes, devemos nos lembrar de que Cristo não se satisfaz com meias medidas. Ele reivindica toda a vida criacional. O que estamos chamando aqui de cosmovisão reformada é uma tentativa de honrar, de modo consistente e explícito, a mensagem insistente da Escritura de que o pecado é radical, profundo e universal. Cristo é um adversário, mais que um adversário, para Satanás. Do começo ao fim da criação, Satanás já fez o seu pior, mas Cristo a superou. E... Ô, glória. Amém. Falando um pouco sobre essa visão dos 2 domínios, para a gente entender o quanto isso é perigoso, eu acho que eu já citei aqui um tempo atrás, aquele livro do Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado. Ele fala um pouco sobre o Bonhoeffer, eu não sei falar, é assim que fala, Dietrich Bonhoeffer, né? O alemão lá, e ele fala, ele critica
a visão luterana da Alemanha naquele tempo. Por conta dessa visão de dois reinos. Por quê? Eles acreditavam que a igreja não podia se misturar com o Estado. Então, por mais que o Estado estivesse corrompido e estivesse fazendo toda aquela... banalizando a própria sociedade, né, como um todo, a igreja não conseguia se colocar contrária contra aquilo porque não era do domínio dela, né? E aí, se a gente não entende que Cristo é Senhor também sobre o Estado, a gente cai no risco de apoiar, não apoiar, né? Mas não dizer nada contra esse tipo de coisa, né? Isso é perigoso demais também, né? Isso é muito perigoso, porque às vezes a gente, né, enquanto brasileiros, vai olhar para a política, é tudo ladrão mesmo, né? E não é essa visão que a gente tem que ter, né? Porque senão a gente está tendo essa visão de dois reinos também, né? Então a nossa visão é que Cristo é o Senhor sobre os nossos governantes também, que nós temos que orar pelos nossos governantes, temos que desejar que eles tenham sabedoria para lidar com o poder que está nas mãos deles, né? Isso é muito importante, entender que Cristo é Senhor sobre tudo. E aí ele vai falar dos diagramas aqui, né? Muito bacanas que ele coloca aqui. Talvez o diagrama possa ilustrar a diferença decisiva entre as diferentes visões do mundo do cristianismo. E aí ele vai falar do primeiro diagrama ali, né? Que ele vai colocar as várias áreas diferentes que representam ou aproximam as distinções reais desenhadas pelo Criador. Então ele vai colocar que essas distinções são naturais, né? Como a gente já viu lá atrás. A estrutura, né? Essas estruturas são direcionadas por Deus e elas são implícitas nas coisas, né? O que faz uma escola ser uma escola, o que faz uma família ser uma família, o que faz uma igreja ser igreja, está implícita nelas, é a estrutura delas. E aí mais para frente, no quadro D, ele vai falar aqui, uma teoria do tipo dois domínios supõe que há uma linha dividindo a criação em dois domínios. Identifica essa linha como uma das linhas criacionais que parece separar diferentes tipos de atividade humana. Uma separação comumente feita é indicada na figura B. Nessa figura, a linha que separa o reino de Deus é a igreja do mundo, pode ser colocada, e a igreja do mundo pode ser colocada num nível diferente. O reino pode incluir vida familiar, por exemplo, ou trabalho feito no hospital ou numa escola cristã. Mas a divisão é horizontal e traçada juntamente com as linhas criacionais. Então a ideia é de que existe essa separação. Existe essas coisas delimitadas, existe a igreja, existe a família, existe o trabalho, existe, enfim, né, todas as áreas da vivência humana. E que certas áreas dessa, como a gente já viu, pertencem ao âmbito secular, né? Eu gosto dessa palavra, secular, e outras áreas pertencem exclusivamente à igreja, ao reino, né? Então essa visão bem dualista mesmo do mundo, né? Essa visão que a gente já viu aqui de várias formas. Mas eu acho muito bacana o terceiro diagrama, né, que ele vai trazer a ideia da visão reformada, com a visão reformada. As escrituras apresentam as questões sob uma luz muito diferente. Tanto Deus quanto Satanás reivindicam toda a criação, não deixando nada neutro ou indisputado. O diagrama escriturístico é parecido com o esboço da figura C, na página ao lado, no qual o contraste não está entre dois domínios, mas entre dois regimes. As linhas divisórias entre eles atravessam cada realidade criacional. Em nenhum lugar ela coincide com as diferenças humanas legítimas. A linha está recortada porque representa a batalha entre forças de regimes opostos, e áreas diferentes experimentam graus variados de libertação ou escravidão. Além disso, a linha se move sempre que a vida familiar, por exemplo, cresce em obediência e conformidade à lei criacional de Deus. Aí o reino avança e o mundo é repelido. Quando o espírito do humanismo seculariza o pensamento humano, o reino de Deus perde terreno e é mantido cativo,
com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, que está lá em Colossenses 2:8. É até possível que eu possa experimentar a libertação dramática por Cristo numa parte da minha vida, as minhas emoções, talvez, ou a minha vida familiar, enquanto outras partes permanecem tristemente seculares. Meu raciocínio, por exemplo, ou o meu envolvimento com a igreja. A mesma disparidade pode ser sustentada sobre noções particulares ou tradições. A oposição entre luz e escuridão, vida e morte, sabedoria e insensatez, saúde e doença, obediência e desobediência, manifesta-se em todos os lugares. Nada pode ser neutro, no sentido de que o pecado deixa de afetá-lo ou de que a redenção não mantém a promessa de libertação. Então ele vai afirmar com todas as letras: Cristo é o Senhor sobre tudo. E o diabo, o pecado, está tentando pegar o poder de tudo. Está tentando tomar a força, né? Mas o papel de Cristo é redimir todas essas coisas para ele por definitivo, né? E eu acho muito interessante essa questão que ele vai colocar aqui. É até possível que eu possa experimentar a libertação dramática por Cristo numa parte da minha vida, enquanto outras partes permanecem tristemente seculares, né? Que é muito essa ideia. A gente achar muitas vezes que eu virei cristão, né? Então eu me santifico por completo ao mesmo tempo, né? Então quando eu vou crescendo em maturidade, eu estou crescendo em todas as áreas ao mesmo tempo. Só que não é, né? A vida humana, ela tem vertentes muito variadas, sabe? As áreas de atuação da humanidade é muito grande e ela cresce cada vez mais. Cada vez mais que a gente cresce em produção, em cultura, em desenvolvimento, as áreas de atuação da humanidade vão crescendo. E as áreas que a gente precisa não ser secularizado também vão crescendo, né? E aí eu gosto muito de uma palestra do Heber Campos Jr. Ele dá uma série de palestras lá no Instituto Charles Spurgeon. E na última palestra, tem aquele momento de perguntas e tal, e um rapaz faz uma pergunta muito elaborada sobre economia. Fala, não, mas então a nossa visão, a nossa cosmovisão na economia, tem que ser mais liberal, igual não sei quem, não sei quem, não sei quem, e cita vários nomes lá. Ou tem que ser mais radical, igual não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí o Heber Campos vira e fala assim, eu não sei. Eu não sei. Com certeza quem escreveu essa pergunta tem muito mais potencial de respondê-la do que eu. E aí ele fala, eu estou aqui ensinando sobre cosmovisão para que vocês pensem cosmovisão no lugar em que vocês estão. E é por isso que eu sempre gosto aqui, eu sempre pergunto aqui, mas como que é viver a cosmovisão lá no consultório dentista? Como que é viver a cosmovisão em vendas? Porque a ideia que ele traz, e que eu acho que é muito importante, é entender que a gente precisa responder essas perguntas. A gente não tem que esperar o pastor responder essas perguntas. O pastor ele nos ajuda doutrinariamente, né? Ele vai nos ajudar a encontrar, talvez, respostas bíblicas para certas questões, sabe? Mas eu, enquanto comunicador visual, eu tenho que saber se, para mim, eu fazer uma fachada que seja mais barata, mas que dure menos, e eu cobrar o mesmo preço do que uma que dure mais, será que isso é correto perante Deus? Eu tenho que saber dessa resposta, sabe? Eu tenho que saber dar essa resposta. Porque eu sou comunicador visual, né? A Laís, enquanto dentista, ela tem que saber quando uma área da atividade dela não louva a Deus. Quando o secularismo está vencendo aqui, como ele coloca. Quando o humanismo começa a invadir, né? Quando eu tenho que vender mais, dar um tratamento maior do que a pessoa precisa para eu ganhar mais, né? E entender isso e combater isso. Mas só quem pode fazer é quem está dentro da área, sabe? E aí o Heber Campos coloca em palavras assim, nós, enquanto cristãos, nessas áreas, em medicina, em economia, escreve um livro e fala sobre isso. Pega essa base que eu te dei aqui, ó, sobre cosmovisão, sobre como entender cosmovisão, e fala sobre isso. Você está lá, sabe? E isso é primordial. Primordial. E a gente não está fazendo isso.
a gente não está fazendo isso. Existe muito pouco avanço nessas áreas, sabe? Existe muito pouco avanço nessas áreas. Porque é bom a gente falar de vida cristã, é bom a gente falar de evangelismo, é ótimo, sabe? Mas, cara, a Laís é dentista, eu vou focar na Laís aqui. Ela me ajudou hoje, então vou pegar para Cris. A Laís, como dentista, se ela é cristã, e se ela tem uma boa teologia, ela tem uma teologia sadia, ela entende a abrangência do reino de Deus em todas as áreas, entende que ela, como dentista, ela tem que louvar a Deus no seu trabalho, ela tem que pensar acerca do trabalho dela, como ela louva a Deus no trabalho dela, e mostrar para outros dentistas cristãos como eles também podem fazer o mesmo, né? E eu gosto muito não vou lembrar o nome do rapaz agora, que escreveu um livro ano passado, que se chama Economia do Reino. Que eu nunca tinha visto falar de um livro de economia voltado para o reino de Deus. E é exatamente o que ele fala. Economia do reino, é simples assim, sabe? E ele fala exatamente sobre isso, como nós distribuímos os nossos bens, né? E é da hora que o que ele está falando ali não é de como eu lido com as minhas finanças, mas de como eu dou. Existem formas diferentes de doar. Existem formas diferentes de eu abençoar as pessoas com os bens materiais, com as riquezas que o Senhor nos dá. E aí ele vai falar exatamente sobre isso. Mas por quê? Porque ele vive aquilo, que ele já pensou acerca daquilo, e ele pode falar para as outras pessoas. E muitas vezes o que falta para nós é pensar acerca dessas coisas. A gente muitas vezes quer respostas prontas que não vão ter, porque ninguém está disposto a pensar sobre isso. Então vamos pensar, né? Como o Hélio falou aí, vamos orar, jejuar e pensar acerca de onde a gente está, sabe? Para criar teologia em cima disso, né? Como eu falei lá, não só criar teologia, sentir prazer também nas coisas que nós podemos desfrutar, mas criar teologia também é muito importante, né? Porque a gente pode ajudar muita gente a partir disso. Matheus Ortega, isso mesmo, muito obrigado. Hélio Júnior, falei. Dois comentários acerca disso. Falando sobre o dualismo, aí a gente começa a derrubar algumas teorias dualistas, seja ela do dispensacionalismo, seja ela do templo como o sagrado, mas aí nós vamos então olhando para nós qual o que ele fala, né, que nós tendemos a levantar esses dualismos, e hoje um dos que eu vejo muito presentes, pelo menos na comunidade que eu vivo, é o dualismo com o dinheiro, que o dinheiro não é sagrado, o dinheiro é profano. Então, muita gente levanta, nós tendemos a isso, a levantar um novo dualismo no lugar daquele que a gente derrubou. E é algo que a gente tem que se policiar. E aí, já falando sobre essa questão da economia do reino, eu tenho até algo escrito. Eu fiz um ensaio que deve ter acho que 25 páginas, que era para palestrar lá na igreja sobre finanças. Sobre, justamente, cara, finanças é bom ou é ruim? Ter dinheiro é bom ou é ruim? E aí já entra no outro assunto. Eu vi um podcast do Hub, que é não sei se vocês conhecem o grupo Morada, e o Brunão do Morada, ele criou um podcast chamado Hub, e ele levou um cara do Nordeste chamado Marco Teles, que o começo do podcast é bem pesado. Vocês conhecem? Vocês já ouviram Amado Timóteo, então? Ah, não, velho. Oh, Amado Timóteo é bom. Ah, presbiteriano, né? Velho. Na hora que ele falou, eu lembrei, falei assim, ó, a galera aqui, presbiteriana marcando presença. Cara, é maravilhoso aquilo. Só é ruim porque eu terminei chorando no quarto de uma criança, né? Mas é isso aí. E aí, no final, ele falando sobre faculdades, e Samuel falou, né, de cara, a gente tem que representar onde a gente está. E aí o pessoal pergunta para ele, fala assim, o que você acha, qual conselho você dá para quem está fazendo a faculdade de humanas? E ele responde, cara, eu acho que faculdade de humanas não é pior do que nenhuma outra faculdade para quem é cristão.
Aí a galera já cai em cima, mas você não acha que apronta, você não acha que bate de frente? E ele responde simplesmente sem mudar de cor. Todo ambiente é um desafio para o cristão, se ele for cristão sincero. Ninguém cai numa faculdade de psicologia, ninguém cai numa faculdade de teologia, numa faculdade de filosofia, se ele não tiver propenso à queda. Tanto é que um dos medos que muitos cristãos têm é de entrar num seminário de teologia e esfriar. E qual que é a diferença, então, entre a teologia e a filosofia e a sociologia? Ele fala, cara, todo território é território de combate, é um território de conquista. Que é o que o Samuel falou, vai ser no consultório, vai ser na venda, vai ser na arte visual, vai ser nessa conversa onde nós temos a oportunidade de crescer ou de permanecer como estávamos antes. Qual que é o dualismo que a gente levanta para que nós venhamos a limitar o reino de Deus? Não, aqui não é, não, aqui não é tanto o reino de Deus, não precisa ser cristão assim. Esse negócio de ser cristão tá muito batido, não, vou só seguir o ritmo aqui. E eu acho que é interessante a gente trazer essa percepção para nós. Nas conversas que eu tenho com o pessoal, eu gosto muito de fazer pergunta. Eu sou um cara muito questionador, porque as nossas perguntas, as nossas respostas, elas sempre vão começar no geral e acabar no individual. A gente sempre que fala das visões de reino, a gente começa, o movimento cristão vê assim, a minha igreja vê assim, a igreja é isso, a igreja é aquilo. E depois a gente acaba, cara, mas como que a gente finaliza o nós para que nós mudemos de vida? Porque se eu só vejo essa questão externa, e o livro ele expõe bem essas questões externas, e eu não estou falando que a gente não faça isso, mas só realmente como lembrei, cara, qual o dualismo que nós levantamos e como que nós vamos deixar Deus atuar nele? Como que nós vamos deixar que Deus que seja realmente como o livro fala, todo espaço é disputado e Satanás já fez o seu melhor, porém Cristo já venceu. E o Mais um. Pedro não vai falar? O que tá acontecendo? Cara. Vocês falaram de tudo já. Não, eu vou deixar pro final, Beleza. Vou continuar aqui então. Beleza. Essa radical linha divisória entre os dois reinos é a mesma que divide a carne e o espírito no ser humano, individual, o velho homem e o novo homem. Um dos grandes avanços da reforma foi o discernimento de que carne e espírito no Novo Testamento não correspondem a corpo e alma da filosofia grega pagã, mas os divide. Isso é muito louco. No comentário sobre Gálatas 5, Lutero exclama a respeito das obras da carne e do fruto do espírito. Totus homo calo. A pessoa toda é carne. Nessa declaração, Lutero substitui uma linha reta por uma recortada vertical. A tentação de classificar a criação em áreas boas e más deve ser rejeitada. As obras da carne não são apenas pecados físicos. Paulo inclui a idolatria e o ódio na sua lista. Nem o fruto do espírito é apenas mental. Toda a pessoa é reivindicada por cada força contendente. Novamente, essas forças se encontram em total oposição uma à outra. A carne e o espírito são opostos entre si, escreve Paulo, usando um verbo grego relacionado à antítese. O espírito, que é o espírito da santidade, opõe-se à distorção a fim de reafirmar e glorificar a intenção criativa original de Deus. Cara, isso aqui eu achei muito louco. Ele coloca em cima. Um dos grandes avanços da reforma foi o discernimento de que carne e espírito no Novo Testamento não correspondem a corpo e alma da filosofia grega pagã, mas os divide. Né? Então o que ele fala? Que carne não é corpo, né? E espírito não é alma. Né?
carne é a natureza pecaminosa e o espírito é a natureza divina, né? E aí o que ele vai falar? Que essa natureza pecaminosa e essa natureza divina, elas estão incluídas tanto no corpo quanto na alma, né? Então muitas vezes a gente acha também que por a gente ser cristão, a gente não peca em pensamento, mas é justamente contra isso que Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, né? Se eu só olhar com desejo, já estou pecando, sabe? Quanto que a visão da lei era muito mais física, né? Muito mais tátil. E Jesus leva esse negócio para outras consequências, né? Se eu chamar meu irmão de louco, é como se eu fosse assassino, sabe? Então leva o negócio para um outro patamar. Um patamar de que toda a minha vida, por completo, eu, Samuel, por completo, eu estou a todo momento sendo tentado pelo pecado e estou a todo momento sendo alvo da graça de Deus em todas as áreas da minha vida, na minha mente, no meu corpo, em tudo que eu faço, em tudo que eu digo. E isso para mim vai ser um negócio que um tapa na cara, assim, sabe? Para acordar para a realidade. E muitas vezes a gente acha que a gente é santo só porque está fazendo coisas para Deus, sabe? Que eu tô, sei lá, tô fazendo a devocional lá toda semana. Aí eu acho que eu sou mais santo por causa disso, sabe? Eu acho que eu tô servindo mais a Deus por causa disso, tô glorificando mais a Deus por causa disso. E não, sabe? Às vezes eu tô fazendo a devocional de mau gosto, sabe? Eu não queria falar, tô cansado. Sabe? E cara, aí qual a intenção do meu coração nesse momento? Sabe? Qual a intenção da minha alma nesse momento? Será que eu estou glorificando a Deus fazendo isso? Só porque eu estou escrevendo sobre Deus, eu estou glorificando a Ele? Se a intenção do meu coração não é boa, eu não estou fazendo com prazer, né? E isso é muito perigoso. E aí eu volto a citar o Bibotalk aqui. Eu acho que eu já citei isso em outro episódio. Eles falam sobre buscar a Deus. Muitas vezes a gente acha que buscar a Deus é fazer coisas para Deus, é trabalhar, né? É se esforçar, se esmerar. Só que muitas vezes a gente está se esmerando demais, se esforçando demais e esquece de buscar o Deus para quem todo esse esforço é direcionado, sabe? Para quem ele deveria ser direcionado, né? E muitas vezes a gente está fazendo simplesmente o que a gente tem que fazer, sabe? E não porque a gente ama a esse Deus, que é o Deus de toda a glória, é o Deus de todo trabalho, é Ele que nos capacita, né? E muitas vezes a gente está fazendo só por fazer. E isso não pode ser parte da nossa vida. Bom, eu só ver aqui se tem mais alguma coisa para citar. Só vou ler esse trechinho aqui e aí, quem quiser, deem suas considerações finais. A redenção, assim, é a recuperação da bondade criacional por meio da anulação do pecado e do esforço, uma remoção progressiva de seus efeitos em todos os lugares. Retornamos à criação por meio da cruz, porque apenas a expiação lida com o pecado e com o mal efetivamente em sua raiz. A versão de Marcos da Grande Comissão nos manda pregar o Evangelho a toda criatura, porque em toda parte há necessidade de libertação do pecado. Em todo lugar há pecado, em todo lugar nós devemos levar o reino não. O reino está lá. Levar a palavra de Deus, restaurar essas coisas, ser agentes restauradores dessa realidade criacional. Então é isso. Suas considerações finais, fiquem à vontade, a casa de vocês. Aproveitar aqui para falar rapidinho. Cara, tanta coisa boa que eu ouvi assim. Acho que eu vim para mais uma vez aprender, mas dessa vez ouvir mais. E eu só acho que é muito importante a gente firmar de vez, né, de que, cara, João 15, quando João fala dos versos 1 ao 8, ele está falando da videira
e os seus ramos. Aí ele vai falar, cara, olha, o meu pai é o agricultor, o Cristo é a videira e vós sois os ramos. E os ramos que não dão frutos, esses são cortados e lançados fora, são queimados. E aqueles que dão frutos, eles são limpados para que deem mais frutos. Cara, o lance da produção, o lance do trabalho, o lance da consciência de que a nossa vida ela é todo um chamado, a vida que Deus nos deu por si só, ela já é um chamado para revelar a Cristo, revelar a vida de Cristo. Então, poxa, eu sou um Cristo dentro da escola, Samuca é um Cristo na agência de comunicação, o Hélio é um Cristo lá na loja dele, a Laís é um Cristo no trabalho dela como dentista, a Brenda é um Cristo lá na faculdade. No sentido de que nós somos os enviados de Deus, nós somos os discípulos, nós somos os apóstolos, nós somos uma grande junção daquilo que Deus fez, porque no final, o da hora é que assim, nós já somos raça eleita, geração eleita, nós já somos uma geração de sacerdotes reais. Nós já fazemos partes desse reino. A questão é se o nosso comportamento tem sido condizente com essa verdade, né? Não se trata mais do que eu sou, porque o que eu sou eu já sou. Se trata agora do que eu estou fazendo com isso, né? É o verbo to be, o ser estar, né? Eu já sou, cara, eu já existo dessa maneira. Porque é interessante que, quando a gente olha para o pecador, para o ímpio, a gente faz questão de bater na tecla e falar assim, ele é um pecador, ele vai fazer isso mesmo. A gente olha pra gente com a mesma intensidade e fala, você é um filho de Deus e você tem que fazer isso porque é a sua natureza, cara. A gente não tem essa mesma cobrança, esse mesmo juízo. A gente faz juízo do outro, mas a gente não faz juízo da gente. E a gente é aquilo, né? Cara, você tem. O que eu gostei demais do livro, gostei demais, e tá nesse final, assim, cara, deixa eu só achar aqui. Aqui. Não sei se é esse aqui, mas enfim. O espírito, que é o espírito da santidade, opõe-se à distorção a fim de reafirmar e glorificar a intenção criativa original de Deus. Então, cara, nós somos aquilo que Deus criou, que nos criou para sermos. O Espírito Santo ele está trabalhando nesse sentido. Agora, quando a gente lê João 15, a gente tem que permanecer na palavra, a gente tem que permanecer para dar muitos frutos, e a gente não quer permanecer, cara. A gente luta contra isso porque a gente ainda é carne, a gente não consegue separar uma coisa da outra. A gente, poxa, tá sofrendo porque a gente quer separar uma coisa que é inseparável. Porque se fosse para separar, Deus não ressuscitava a gente com os nossos corpos. Deus não faria novamente novo todas as coisas. Então, a gente tem que parar de separar aquilo que não se desfaz, cara. A gente acha que é só o casamento, a criação de Deus toda. Assim como o casamento é uma obra de Deus, a criação é a gente não consegue dicotomizar o negócio. É por isso que o princípio da reforma é muito inteligente. É muito bíblico. A gente está dividindo uma coisa que não é para dividir, cara. É total. O homem é total. A criação é total. A obra de Deus é total. Então vamos parar de achar que eu não tenho que ser crente no meu trabalho, que eu não tenho que ser crente na faculdade, que eu não tenho que ser crente com a minha família, que eu não tenho que ser... Eu já sou, cara. Eu não tenho que ser, eu já sou. Agora, é dar frutos, é permanecer na palavra, é diariamente se arrepender daquilo que de fato a gente está tendencioso a fazer, que é procrastinar, né? Eu gosto dessa palavra porque o Samuca me ensinou. É procrastinar, viver uma vida equivocada, distante do Senhor. Então, eu gostaria muito que isso ficasse mesmo no nosso coração, de que
A gente não separa o que é inseparável, a gente não pode desfazer o que Cristo fez em nós. Pelo contrário, a gente tem que fazer agora aquilo que está condizente à nossa natureza, à nossa nova natureza, à nossa nova identidade. Aquilo que Pedro fala, aquilo que Cristo diz, aquilo que nós somos de fato, né? Nós já somos. E boa noite, Val. Eu achei que o Pedro ainda estava assim no meio da palavra dele, ele mandou um boa noite, Val, e encerrou. Eu achei que você ia mais, eu tô aqui, não. O cara tá empolgando ainda, agora que ele tá pegando gás. Pegando essa deixa do Pedro para falar, depois eu vou mandar, teve algo que eu escrevi hoje, uma oração que eu escrevi no meu caderno, vou ver se eu escrevo ela no computador e mando para vocês. Mas a palavra fala a redenção assim é a recuperação da bondade criacional. E acho que eu já falei algumas vezes, mas para mim o mais impressionante, não só do livro, mas desse momento que nós temos, é a da percepção do plano original de Deus para nós. Seja ele no campo que você quiser pegar, mas Deus nos chama, como disse o Pedro, para um sacerdócio real. E isso nos é muita alegria, mas é muita responsabilidade. Mas é mais alegria do que responsabilidade, porque você entende que o chamado de Abraão, em grande parte, é chamado para nós de tomarmos a terra por herança, de ser pais de multidões, mães de multidões, de realmente crescer, multiplicar, sujeitar toda a terra. E é nesse sentido que, quando eu pego essa leitura do livro e trago ela para a minha realidade, eu olho, como eu disse, eu sou um cara que eu gosto de fazer perguntas. Na sexta-feira, minha primeira pergunta para todo mundo foi: como sendo nós filhos de Deus, já lavados pelas águas do batismo, já conscientes de sermos filhos, como podemos nos arrastar ainda como criaturas? O que muitas vezes acontece, nós entregamos áreas, carregamos feridas do velho homem e não deixamos que Deus as cure. E nas nossas conversas nós temos passado por um processo juntos de cura de muitas coisas, sabe? De deixar para trás velho homem ferido, machucado, com as feridas do pecado. Então, nós temos tomado essa pose mesmo, tomado essa vestimenta de filhos. E, cara, se eu sou filho de Deus, tem um pastor aqui, não sei se vocês conhecem uma igreja chamada Videira. Ela é muito forte aqui em Goiás e o pastor Aloysio é um monstro, pelo menos para quem gosta, né? E eu fui num culto lá que minha esposa, vamos lá, vamos, domingo de manhã, tá bom, bora lá. E ele soltou assim de cara, assim, cara, ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. Ele soltou isso assim, depois ele foi logo trazendo a palavra, né, com certeza. Mas é muito chocante você ver isso, mas o que o Samuel falou, que totus homo caro, todo homem é carne, e o nosso pensamento e as nossas emoções, os nossos sentimentos também são caídos ou restaurados, eu começo a falar que, cara, tem muito mais sentido falar que a ansiedade é pecado, não restaurado ainda, e que nós inteiros estamos em pecado, porque hoje em dia nós não podemos falar, cara, você está em pecado para alguém que está dentro da igreja. A pessoa já levanta a mão e fala, para com isso, eu orei, vim no culto 2 vezes, fiz minha parte no serviço. Talvez nós chegamos ao ponto onde estamos, e agora eu falo assim como corpo eclesiástico, por subestimar o poder do pecado na nossa vida, por não perceber que pequenas atitudes que nos trazem realmente feridas e dores são resultados de pecado que a gente não quer tratar. E o bom do livro é que ele nos traz a visão que tudo é pecado ou tudo é restauração. Não existe nada fora desses 2 âmbitos. O pecado atinge a tudo, a restauração também. Você escolhe o que vai determinar a sua vida. Então, tudo isso para mim tem sido impactante, impressionante e um desafio de como que eu vou entregar isso para a comunhão das pessoas que eu vivo, da juventude ansiosa, sem ferir eles, mas para que eles entendam que Cristo, mesmo que os lavou do pecado, os cura e liberta do pecado. Porque
porque nós andamos para o retorno da bondade criacional de Deus, segundo o projeto inicial e perfeito de Deus, e não segundo o nosso. E é isso. Você falando sobre a questão da gente se reconhecer como pecador, né? Eu lembrei muito do que o John Piper fala no livro dele, Surpreendido por Deus, do evangelho, da necessidade do evangelho. E aí muitas vezes a gente enfoca a necessidade do evangelho pro cara que não é cristão, né? A gente prega o evangelho pro cara que não é cristão. E aí o John Piper vai falar que nós temos necessidade de pregar o evangelho pra gente mesmo, sabe? E o excelente seria a gente acordar de manhã e na nossa devocional a gente pregar o evangelho, sabe? Mostrar que a gente é pecador e que a gente precisa de salvação em Cristo Jesus, ele é o único que pode nos salvar, sabe? E que a gente só está aqui por conta dele. A gente só acordou essa manhã por conta dele, sabe? Pregar o evangelho mesmo pra gente. E muita gente, a gente falha por causa disso. A gente se acha bom demais porque a gente esqueceu de pregar o evangelho, esqueceu de lembrar que a gente é pecador, sabe? E a gente esquece mesmo, sabe? Se a gente olhar a história do povo de Israel, a gente vai ver como eles esqueciam disso o tempo todo, sabe? Não é à toa que Deus fala para ele, ó, amarra isso aí na sua testa, pendura na porta, sabe? Coloca no pulso, sabe? Para não esquecer, sabe? Porque a gente esquece. Se a gente não tiver o tempo todo lembrando, a gente esquece da fidelidade de Deus. Isso é meio louco, né? É muito doido isso, não cabe, sabe? Deus é tão grandioso, maravilhoso nas nossas vidas e a gente esquece. Mas esquece, sabe? Deus fez a gente com memória curta. Acho que é pra gente estar o tempo todo lembrando mesmo, sabe? Mas que a gente possa ter esse âmbito de lembrar que a gente é pecador, que a gente só é restaurado por meio de Cristo. Fala aí, Laís. O áudio. Samuel, você falando sobre a memória curta do povo de Israel, eu fico sempre pensando assim, meu Deus, eu tenho que andar igual árvore de Natal, com tudo pendurado assim, em mim, em casa. Eu já teve vezes de eu colocar uns versículos assim, bem de forma bem nítida, quase que eu abrindo os olhos, já olhando para o teto para ler o versículo. E falar sobre essa questão do reino, né? E a gente discutiu hoje, me fez pensar assim, nós já fazemos parte, né? Igual o que o Pedro disse, nós já fazemos parte. Então, quais são as evidências ou as nossas atitudes, elas confirmam essa nossa entrada no reino do Senhor? E acaba sendo sempre uma luta, né? Uma luta constante que ainda não acabou, infelizmente. Samuel, aí assim, só para finalizar e lembrando do Carlos, é o que eu vou falar aqui, como ele costuma dizer assim, é quase uma heresia, mas eu vejo assim no nosso meio, às vezes essa frase, eu sou o pecador, talvez por estar numa igreja mais jovem, quase como uma desculpa e validação para continuar pecando. E a mesma palavra que diz que nós somos pecadores, diz que nós vamos ter conhecimento. Tem orações em vários capítulos para que nós tenhamos o pleno conhecimento de Deus, para que compreendamos qual seja a altura, profundidade, largura, comprimento do amor de Deus por nós, e que nós andemos em medidas de perfeição conquistadas. Não que tenhamos nos tornados perfeitos, mas que nós andemos de acordo com a medida de perfeição conquistada. Está lá em Filipenses, que é, para mim, uma das cartas mais impressionantes que existem. E hoje é uma das coisas que eu bato muito firme, assim, quando eu converso com a galera. Não, a gente, tipo assim, eu sou pecador, então eu vou sempre cometer o mesmo pecado, e Cristo já perdoou até o final dos pecados. Porque se vir só o discurso do eu sou pecador, não estou falando que seja o seu caso, tá? É só uma realidade
do meio, talvez, em que eu viva. Ah, como eu já sou pecador e Cristo perdoou até os últimos pecados, ele já sabia disso, então eu não tem problema. Cara, mas a mesma palavra diz que você é liberto do pecado. Então a escolha de continuar no pecado ou não, em grande medida, lógico que toda conquista em Deus é uma luta, é uma conquista, assim como a terra prometida, houve uma luta para conquistá-la, mas nós temos acesso a cada vez mais andar próximos dessa perfeição, andar cada vez mais próximos. Não que venhamos a alcançá-la, mas que a gente vai chegar mais perto quanto mais nós buscarmos, saca? E eu acho que isso acaba que se manifesta no quanto a gente permite que o reino habite em nosso meio, na nossa vida. O quanto que a gente entregue, seja, como eu falei, cara, finanças, o problema, porque o dinheiro é do capeta, então entregue as finanças para Deus e deixa Deus trabalhar, que quer Ele te abençoe ricamente se você entregar, ou quer Ele te abençoe para você não ter dinheiro e não se perder, Ele vai saber melhor do que você. Ah, não, é as paixões da carne. O que você permitir que o reino faça em você, eu acredito que vai te permitir andar em uma medida de perfeição maior. Não que nós venhamos a deixar de ser pecadores, mas que nós vamos seguir muito mais próximos dessa ausência de pecado. Pode falar, Pedro. Eu quero lembrar do texto de 1 João, que ele vai falar, né? Filhinhos, vos escrevi porque tende vencidos o maligno, né? Sois fortes, tende vencidos o maligno. Aí ele vai falar assim, cara, vocês são isso. É isso que vocês são. A realidade de vocês é essa. Mas se algum de vós pecar, né? Lembre-se. Ele não vai falar, olha, né? Reconheçam que são pecadores, né? Como o Hélio colocou aqui. Apenas reconheçam e usem isso com desculpa, porque, né, fazendo disso vocês, sei lá, se justificam. Não, ele vai falar, olha, reconheçam que vocês são pecadores, vocês vão pecar. E ele é o apóstolo que fala bastante sobre essa questão do... Eu não posso dizer que eu não peco. Se eu estiver falando que eu não peco, eu estou mentindo. Agora, se eu digo que eu ando na luz e não ando, é mais sério ainda. Então, sabe, eu acho muito legal as referências que ele faz, assim, os trocadilhos e tal, mas daí, continuando com esse texto, ele vai dizer ainda assim, mas lembrem-se que vocês têm diante de Deus um advogado. Ele é justo e fiel. Então, eu acho que assim, a gente quer se enganar, achando que Jesus se ilude quanto à nossa real intenção. Ele não quis fazer isso. Cara, eu quis fazer isso. Eu não quis. Deus sabe que eu não quis fazer. Você quis fazer. Agora, você se arrepende? Essa é a questão. Você entende que você tem um advogado justo e fiel? Porque é aquela coisa do pecado. O pecado é bom, gente. O pecado não vai trazer, primeiramente, uma decepção. Ele vai te decepcionar. Isso ele vai. Agora, é muito importante que a gente entenda, antes de tudo, que eu acho que é o foco do livro, de que, beleza, a gente vai pecar, cara. A gente é errado, a gente vacilão mesmo. Mas Cristo é maior que isso. Cristo é maior que o nosso pecado. Então, tinha um rapaz que eu conheci no ônibus, ele falava uma coisa que eu achava incrível. De tudo que ele falava, a única coisa que eu achava incrível era isso. Ele falava assim, o diabo é besta, mas ele não é burro. A gente não pode confundir os animais, né? Ele é besta, ele não é burro. Então, o diabo é besta, não é burro. Mas, cara, Cristo, ele é Senhor. Cristo é Salvador. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Cara, se esse cara não tem domínio sobre tudo e poder sobre todas as coisas, eu não sei quem tem. Então ele tem poder sobre a minha vida, sim. Ele tem controle sobre a minha vida. Ele já me perdoa. Mas o texto de João 15 diz assim, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E o estar limpo é para que deem fruto. Porque vocês já estão enxertados. Agora, permaneçam nisso. Para que vocês deem frutos. A finalidade de vocês é dar frutos. Não é só estar ali, belezinha, eu sou um galho aqui, eu sou um ramo de Jesus, cara.
Não é meramente de aparência. A gente não vive de aparência, a gente vive de fé, né? E é muito louco que muitas vezes, quando o cara menos tem, é quanto ele mais dá, né? Não é isso? A gente fala, quanto aquele cara que menos tem, aquele cara que tá limpo, literalmente. É o cara que mais dá, é o cara que mais serve, é o cara que mais se sacrifica. Por quê? Ele é como aquele entendimento de Paulo, eu considero todas as coisas refúgio. Eu considero todas as coisas nada perto da suprema excelência de Cristo, do soberano conhecimento e graça revelada a nós mediante a um ato de total renúncia de si mesmo. Para quê? O texto João 15, para a glória de Deus, o último verso, o verso 8 lá da perícope. Para a glória de Deus. Essa é a finalidade do servo, né, do crente, do sacerdote real, da raça, do rapaz de raça eleita. É isso para isso que a gente existe. Então, beleza, a gente está sofrendo, a gente está pecando, a gente está. Mas Cristo está trabalhando, ele não para, ele nos limpa, ele nos santifica, ele faz tudo para que a sua obra seja recuperada, seja restaurada. E ele vai nos ajudar. Né? Ele já está fazendo isso, ele já está nos ajudando. E não pode perder isso de vista. Porque essa é a nossa esperança, né? É por isso que a gente está aqui. Aí. O Pedro citou o texto de 1 João. Acho que é bacana a gente lembrar que o texto que ele citou, o João fala assim: isso vos escrevo para que não pequeis, mas se pecarem, né? Então, o objetivo não é o pecado, né? O objetivo é se livrar do pecado, fugir do pecado, né? Então, cara, é isso, sabe? É lembrar que Deus fez bom tudo, né? Deus fez tudo bom, tudo perfeito, tudo em conformidade, né? Tudo com os seus fins próprios, né? Tudo com os seus fins próprios em Deus. A gente corrompeu tudo pelo pecado, né? Isso é importante lembrar. A gente corrompeu tudo pelo pecado, mas Jesus vem e restaura tudo para a glória dele. E nós somos agentes dessa restauração. Então é isso. O que a gente leva do livro toda segunda-feira é isso. É isso que tem que ficar gravado na nossa cabeça, né? Para que a gente seja cristãos melhores no nosso dia a dia. Então é isso. Alguém tem mais algo para acrescentar? Não? Então é isso. Lucas, quero só informar aqui para o próximo no capítulo, encontro, se trata das páginas 83 a 85, né, que é o último tópico do capítulo 4, a gente vai entrar no capítulo 5, então é uma ilustração, né, a gente vai pegar leve, né, não que não seja positivo, até porque o fardo de Cristo é leve, né, o seu jugo é suave, então a gente vai mais uma vez aí, graças a Deus, regozijar ainda mais, né, no conhecimento do nosso Senhor aí. Amém. Isso aí. Breno, se quiser, pode parar a gravação.